Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, vamos falar aí a respeito do Internacional, que está numa crise grandíssima. O Colorado perdeu na última quarta-feira para o América, Mano Menezes chegou a entregar o cargo, o presidente Alessandro Barcelos não aceitou, tem clássico Grenal no domingo. Será que vai diminuir a crise, vai sair da crise com uma vitória no Grenal? Ou independente do resultado, o momento do Mano Menezes chegou no final? Depois da vinheta, eu estou falando a respeito disso. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Se você tem uma empresa, quer apoiar aqui o canal, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais. É @narradorrodrigo, tanto no Twitter, no Instagram, como aqui também no YouTube, ou pelo e-mail rodrigodeoliveira_narrador@gmail.com. Você também pode fazer essa parceria aqui comigo no canal. A gente vai divulgar a tua empresa, não só aqui no YouTube, mas também em todas as minhas redes sociais. Venha se juntar aqui, né? Esse time está crescendo, né? Nos últimos dias aí nós estamos tendo, né, um aumento das visualizações aqui no canal com conteúdo aí que a gente vai trazer. Vamos lá então, pessoal, vamos falar a respeito aí do Inter. O Inter acabou perdendo para o América Mineiro por 2-0 na Copa do Brasil. Uma noite terrível, né? Tudo que o Inter tentou deu errado. O Inter foi com aquilo que tinha de melhor, claro que obviamente tem algumas baixas no elenco, jogadores com lesão, jogadores que ainda não se recuperaram, enfim, mas o Inter foi com aquilo que tinha de melhor para esse jogo diante da equipe do América Mineiro. E o Inter, mais uma vez, apresentou pouquíssimo futebol diante de um América que estava com um time reserva mesclado com jogadores sub-20. Sim, o América estava com um time alternativo para essa partida contra o Internacional. O América tem outras preocupações, e a outra preocupação do América é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, o América queria abrir mão da Copa do Brasil, mas o Inter não deixou, porque o Inter foi lá e fez a proeza de conseguir perder para o time do América. Mas é preciso também fazer algumas ressalvas em relação ao Inter por conta dos desfalques, né? Mas também, né, é preciso apontar os problemas que já todo mundo vem analisando, já todo mundo percebeu, a torcida colorada já percebeu, né? O Inter tem um problema para jogar contra times inferiores. O Inter parece que ele acaba pegando, né, a ruindade por osmose, né? Tá próximo, ele se adequa ao adversário. Não estou falando que o América seja ruim, mas o América que jogou contra a equipe do Inter é um América de menos qualidade, né, do que o América titular que vai jogar o Campeonato Brasileiro. O América está preocupado com outra situação. Ele diz: Inter, vem aqui, faça a sua classificação, me elimine porque eu não quero mais jogar a Copa do Brasil, porque eu tenho outras preocupações que é me manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Inter não conseguiu. O Inter não consegue. Obviamente que tem a questão da arbitragem, e ela é uma questão que ela não pode servir como bengala, tanto que ela não foi tão citada na entrevista coletiva do Mano, ela não foi tão citada também na entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Obviamente que ela também foi, né, utilizada um pouco de desculpa por conta tanto do dirigente como também do treinador, né? O Mano Menezes disse que o lance, né, poderia ser totalmente diferente, e eu concordo com ele, né? Se o gol é validado, o jogo seria outro, mas o gol não foi validado. E o Inter pode render mais do que aquilo que rendeu no jogo diante da equipe do América. São coisas diferentes, né? A arbitragem vacilou, mas ela não vacilou no lance em si, ali da expulsão do Alan Patrick. Ela vacilou no momento que ela deu, né, o primeiro cartão amarelo para o camisa 10 do Internacional. Os lances de pênalti são interpretativos, né? Eu acho que o Bustos não colocou força suficiente para derrubar o Aloísio, mas ele foi extremamente imprudente no que ele fez. E por isso ele acabou pagando esse preço altíssimo, que foi, além de cometer o pênalti, a expulsão. Então, dá para marcar o pênalti, como não dá para não marcar o pênalti. Na minha opinião, era um lance de pênalti e cartão amarelo
né, para o jogador do Internacional, mas a arbitragem resolveu, né, ser mais cruel ainda, dar o cartão vermelho para o Fabrício Bustos, que não está num bom momento. A gente lembrava o ano passado, né, de vários jogadores do Inter, né, que vinham fazendo, performando muito bem, que vinham gerando interesse, né, de outras equipes, não só aqui do Brasil, né, de equipes do exterior, mas que nesse ano 2023, com 2 meses de pré-temporada, eles não conseguem render. Eu falo no caso do próprio Bustos, do Vitão, né, do Depena, do Johnny, do Wanderson, do Pedro Henrique, do Alemão, enfim, todos esses jogadores acabaram se destacando muito na temporada passada e esse ano não estão conseguindo jogar. É óbvio que o problema é treino. O Inter não consegue treinar, o Inter não consegue performar, o Inter não consegue jogar. Não venham me dizer que tem cansaço, jogo quarta e quinta, porque o Inter teve praticamente 5 meses, né, de jogos, né, só no final de semana no Campeonato Gaúcho e um jogo a cada 15 dias, né, pela Libertadores, mas isso aí já para abril, né, e agora quando entrou na Copa do Brasil na terceira fase. Então, a partir de abril é que o calendário, né, apertou mais para o Inter. O Inter esteve janeiro, fevereiro, março com apenas um jogo por semana. E claro, existiam 2 jogos por semana no Campeonato Gaúcho, mas distância curta, dava para revezar o time. O que aconteceu que o Inter do Campeonato Brasileiro 2022 era um time que vinha cheio de esperança para 2023 e que 2023 é só fracasso? O problema é planejamento? Quem foi que fez esse planejamento? Por que as coisas que em 2022 aconteceram, em 2023 não aconteceram? E não me venham dizer que o elenco é ruim, que o Inter perdeu peças, porque o Inter manteve boa base daquele time que era o titular no final de 2022. Vai ter muita viúva do Edenilson, vai ter muita viúva do Vitor Cuesta e de outros jogadores que já deixaram o Internacional. O que o pessoal tem que entender é que chega o momento no final do ciclo. O ciclo do Rodrigo Dourado, o ciclo do Vitor Cuesta, o ciclo do Edenilson, ele acabou no Internacional. E eles precisam seguir a vida deles. O Internacional precisa seguir a vida deles. O Internacional não é refém do Edenilson, não é refém do Vitor Cuesta, não é refém do Rodrigo Dourado. Eles seguiram a carreira deles. Por que o Inter não podia seguir a história deles? Por que sempre quando acontece um insucesso, tá vendo? O culpado era o Rodrigo Dourado, o culpado era o Edenilson, o culpado era o Vitor Cuesta. Esses jogadores, eles são bons jogadores, ninguém discute a qualidade deles, mas que eles não estavam rendendo, eles não estavam rendendo. E por não estarem rendendo, né, eles acabaram, né, saindo, né, do time e foram viver as suas vidas, foram, né, seguir aí sua carreira profissional em outras equipes, o que é muito comum, o que é muito normal, mas sempre vai ter alguém utilizando isso como bengala para tentar justificar a sua narrativa. E isso é muito comum a gente ver, né, nas redes sociais, nos nichos, né, que ninguém parece querer o bem do clube. O cara quer apenas defender a sua tese, quer apenas defender a sua narrativa, né, dizer que estava certo. Isso é muito complicado, acaba por vezes atrapalhando mais do que ajudando. Então o Inter vive um momento em que o presidente precisa fazer aquilo que a torcida quer e não às vezes dar muita bola para o que sai na imprensa. Eu vi agora especular em nome do Jorginho como técnico. Pô, por favor, né, gente? Por favor, né? O Jorginho não tem condições, o Jorginho não dá. Enfim, vamos ver o que o Internacional vai fazer, porque eu acho que, independente do resultado do Grenal, né, se o Inter vencer, se o Inter perder, se empatar, eu acredito que, né, o Mano Menezes encerra o ciclo dele no Internacional. Então, vai ser preciso aí a direção do Inter fazer aquilo que a torcida quer. Vamos ver, né, o que virá pela frente. Mas a expectativa também para o Clássico Grenal, ela é péssima porque os dois times vivem um momento horrível.